Férias, mais um intervalo ao qual os empregados têm direito. Agora, pensando num intervalo um pouquinho maior, que justifica a pausa entre um período igualmente maior de trabalho. Sem ser muito técnico, férias é aquele mesinho de trabalho que a gente tem de descanso depois de um ano todo trabalhado. Eu falei, sem ser muito técnico, porque eu quero que você preste atenção em alguns detalhes que fazem com que as férias não sejam bem assim como a gente imagina ou como a gente tem costume de falar. Pois bem, as férias são um intervalo interanual, ou seja, entre um ano e outro de trabalho. É importante, antes da gente falar qualquer coisa sobre férias, a gente saber que existem duas espécies diferentes de férias. Existem as férias individuais. Eu, Lila, começo a trabalhar numa empresa e aí eu vou contar o meu período de férias e eu vou ter férias sozinha no dia que for mais adequado. E existem as férias coletivas. Eu, Lila, entro numa empresa e vou sair de férias junto com todo mundo. A empresa determina um período em que os empregados, um determinado setor ou todos os empregados vão parar de trabalhar. A empresa fecha e todo mundo vai tirar férias no mesmo período. A gente não vai contar individualmente quando cada um dos empregados terão direito a férias. Eu vou começar falando das férias individuais, porque eu acho que vai ficar mais simples da gente entender dali para frente. Vamos lá. As férias individuais, como o próprio nome diz, elas são concedidas individualmente a cada empregado depois que ele completa um ano de trabalho, mais especificamente depois de 12 meses trabalhados. Para que haja direito às férias, o empregado deve trabalhar por 12 meses. 12 meses. Para que haja direito a férias, o empregado trabalha por 12 meses. Esses 12 meses que o empregado tem que trabalhar para nascer para ele o direito de férias se chama período aquisitivo de férias. Período aquisitivo. Trabalhei 12 meses, vou ganhar o meu. Trabalhei 12 meses, vou ganhar o meu. Ai, que bonitinho. Vale férias. Vale férias. Então, trabalhei 12 meses, ganhei o meu ticket. Significa dizer que eu trabalhei 12 meses, vou sair de férias na hora? No dia seguinte eu vou viajar com a minha família, ai que legal, todo mundo junto, comendo caranguejo, tomando cerveja, pulando onda no Nordeste? Não significa isso. Significa dizer que você vai ganhar o seu ticket, o seu vale-férias. Para você trocar este vale-férias por férias efetivas, pelos seus dias de descanso, viajando com a sua família, curtindo a sua vida doidado, você tem 12 meses. Trabalho 12 para ganhar meu ticket. Nos próximos 12 meses, eu vou ter que trocar esse ticket por férias efetivas. Esses 12 meses seguintes, em que as férias devem ser concedidas, é chamado de período concessivo de férias. Trabalho 12 meses para ter direito e tenho os próximos 12 meses para sair efetivamente de férias. Ai, professor, então o cara trabalhou 12 meses, vamos supor, janeiro a dezembro, e aí ele só vai tirar férias em novembro? Vai trabalhar tudo, quase 2 anos direto? Mas tá errado. Não, tá tudo certo. Os primeiros 12 meses, janeiro a dezembro, considerando um contrato de trabalho assim, bem fácil da gente calcular, então de janeiro a dezembro, trabalhou 12 meses, ganhou o vale férias. Então trabalhou de janeiro a dezembro de 2019. Aí ele vai ter de janeiro a dezembro de 2020 para trocar o seu ticket por férias. Ou seja, ele pode trocar esse ticket por férias em novembro de 2020. Ele começou a trabalhar em janeiro de 2019, 2019 todo, 2020 quase todo, em novembro ele trocou o ticket dele. Porque o período concessivo das férias dura 12 meses após
esses 12 meses do período aquisitivo de férias. O único detalhe, nesse exemplo que eu acabei de falar, é que as férias devem começar e terminar dentro do período concessivo. Ou seja, nesse exemplo aí que a gente estava falando, não dá para o cara sair de férias no meio de dezembro. Porque se ele tiver 30 dias de férias, ele vai voltar das férias, as férias dele vão terminar em janeiro. Lembra que o período concessivo acabava em dezembro de 2020? Se ele voltar para a empresa em janeiro de 2021, passou esse período. Ou seja, esse tempo de férias que ultrapassou o período concessivo foi pago fora, foi concedido fora do tempo. Isso vai resultar numa penalidade pecuniária para a empresa, eu já vou chegar lá. Então, o empregado não vai trabalhar um ano e depois vai tirar férias, ele vai trabalhar um ano, vai ganhar o ticket dele, o vale férias dele, e vai ter mais um ano, que é o período concessivo, para usufruir essas férias, para efetivamente gozar essas férias. Quem decide quando é dentro desse período concessivo que o empregado vai sair de férias? É o patrão. Quem decide quando o empregado sai de férias é o patrão. Eu quero escolher para poder aproveitar o melhor mês para mim. Você pode até conversar com o patrão. Maravilha, se ele topar, se for bom para ele, ok. Mas quem organiza a mão de obra é o patrão. O ideal é que todos os empregados de uma empresa saibam de antemão que quem decide o período de férias é o patrão. Claro, desde que respeite o período concessivo. Agora, quanto tempo vai durar as férias? Eu já sei que é o patrão que vai dizer que dia que eu saio, mas quantos dias de férias eu vou ter? Sempre 30? Não. As férias elas vão ter duração variável de acordo com a habitualidade do empregado naquela empresa, a assiduidade dele no trabalho. Se o empregado tiver muitas faltas injustificadas no período aquisitivo, naqueles 12 meses que ele está trabalhando para ganhar o vale-férias dele, se nesses 12 meses que ele tem que trabalhar para ganhar as férias, ele está faltando um monte, as férias dele, por consequência dessas faltas, vai diminuir. As férias têm duração proporcional, duração variável de acordo com a assiduidade do empregado. Isso significa dizer que quanto mais faltas injustificadas o empregado tiver, menor vai ser o direito às férias, menor vai ser o período de férias. Tem um jeito muito fácil da gente lembrar isso. Ai, que bonitinho, ó. A duração das férias pode ser de 30 dias, 24 dias, 18 dias, 12 dias, a depender da quantidade de faltas que a pessoa teve no período aquisitivo. Se ela faltou até 5 dias naquele ano, vai ter férias cheias, 30 dias. Se ela faltou injustificadamente até 14 dias, ou seja, mais do que 5 e até 14, vai ter férias de 24 dias. Se ela faltou até 23 dias, mais do que 14, até 23, 18 dias de férias. E se ela faltou mais do que 32 dias, se ela faltou até 32 dias, mais do que 23 até 32, vai ter 12 dias de férias. Se ela faltar mais do que 32, nem férias vai ter. Nem férias vai ter. Então, a duração das férias vai depender da quantidade de faltas injustificadas que a pessoa teve no período aquisitivo, naqueles 12 meses que ela tem que trabalhar para ter direito às férias. Repara que eu não desconto a quantidade de faltas do total. Não é assim, a pessoa faltou 14 dias, então eu vou tirar 14 dias dos 30 de férias. Não. Eu não desconto os números de faltas, vezes que a pessoa faltou dos dias de férias. Eu coloco nessa tabela
E aí, se ela faltou 12 dias, ela vai ter 24 dias de férias. Se ela faltou 13 dias, 24 dias de férias. Se ela faltou 6 dias, 24 dias de férias. Repara? Então, eu não diminuo o número de faltas dos dias de férias. Tem muita empresa que faz isso errado. Ah, o cara faltou 6 vezes, então ao invés de eu dar para ele 30 dias, eu vou dar 24. Ok, você deu certo, mas se o cara faltou 7 dias, você não consegue mais fazer essa conta. Se o cara faltou 8 dias, tá errado. Então, você tem que verificar a quantidade de faltas injustificadas, colocar nessa tabela para ver quanto tempo de férias a pessoa vai ter. Ai, professor, eu vou ter que decorar essa tabela? Não, se você for meu aluno. Repara aqui, ó. De 30 para 24, diminuiu quantos dias? 6. 24 para 18, 6. 18 para 12, 6. Então, aqui, diminuindo 6 dias. De 5 para 14, aumentou quanto? 9. 14 para 23, 9. 23 para 32, 9 também. O que você tem aqui? Tabelinha de férias, que eu chamo delicadamente de esquema 69, para você nunca mais esquecer que a delícia de tirar férias está ilustrada a tabela de duração do período de férias. Esqueminha 69, a quantidade de dias, a única coisa que você precisa lembrar é que tem uma base de 30 dias, depois é só ir diminuindo 6, e a quantidade de faltas, o único número que você precisa lembrar é de até 5 faltas, depois é só ir aumentando mais 9. Esqueminha 69, feito, nunca mais vai precisar decorar a tabela. Dito isso, deixa eu ver nas minhas anotações para não perder. Dito isso, eu já sei o que é período aquisitivo, período concessivo, quanto tempo duram as férias, que é o patrão que decide quando as férias vão acontecer. Fiquei devendo para você uma informação importante. Quando o patrão decide que o empregado vai ter férias em um determinado período, ele não pode mandar um zap para o cara um dia antes e falar assim, amanhã você está de férias. Ele precisa avisar com antecedência para que a pessoa tenha tempo de se programar para aproveitar as férias dela. A lei quer que a pessoa aproveite as férias. Então, o patrão precisa, quando for conceder as férias, avisar com pelo menos 30 dias de antecedência. E o empregado tem que dar recibo desse aviso. A gente chama esse documento de aviso de férias e ele geralmente é um documento escrito que o empregado assina dando a sua ciência a data em que ele sai de férias e que ele vai voltar de férias. Mínimo 30 dias de antecedência com ciência do empregado. A gente fala que geralmente é um documento escrito porque agora pelos meios de comunicação a gente já poderia dar esse ciente por e-mail, por mensagem eletrônica, mas o que a gente ainda vê acontecer na prática é documentar isso no aviso de férias. O patrão então decide quando as férias vão começar, mas a lei coloca um limite. O patrão não pode sacanear o empregado começando as férias dele no dia anterior a uma folga ou a um feriado. Vamos supor que o empregado não trabalha sábado nem domingo. É uma empresa que fecha sábado e domingo. Então, ele não trabalha sábado, não trabalha domingo. Segunda-feira é ponto facultativo, a empresa vai fechar. Terça-feira, não consigo. Terça-feira é feriado. Então, ele não trabalha sábado, não trabalha domingo. Segunda-feira a empresa não abre, terça-feira é feriado. O que a empresa faz? Pô, eu tenho que dar férias para o cara que está nessa situação? O que eu vou fazer? Eu vou dar férias para o cara na sexta, ou seja, bem antes de começar sábado, domingo, segunda, que eu não vou abrir, terça, que é feriado, porque aí o cara sai de férias na sexta e eu já comi aí dele, já economizei esses dias todos, esses 4 dias aqui que ele já não iria trabalhar de forma nenhuma, eu já vou embutir nas férias dele, porque assim eu tenho menos prejuízo, é menos tempo que eu fico sem empregado trabalhando para mim. Entendeu? O que a lei pensou? Eu não posso deixar o patrão
fazer essa sacanagem de dar férias antes da folga da pessoa ou imediatamente antes a um feriado. É por isso que a CLT esclareceu que o patrão decide quando o empregado vai ter férias, mas que não pode fazer isso se não tiver pelo menos 2 dias separando o início das férias da folga ou de um feriado. Então tem que respeitar esse limite de não conceder férias em até 2 dias que antecedem a folga semanal daquele empregado ou eventual feriado. Outra coisa importante, as férias elas não precisam ser concedidas num único período, elas podem ser divididas. A pessoa pode receber pedaços das suas férias até completar o período cheio a que ela tem direito. Lembrando que ela tem direito ao período de acordo com a assiduidade dela no trabalho. Então, vamos supor que uma pessoa tenha 30 dias de férias. Ela não precisa tirar os 30 dias de uma vez só. Ela pode sair um pouco, aí ela fica, 15 dias de férias, depois ela tira mais 5 dias de férias, depois ela tira mais 10 dias de férias. A gente chama isso de fracionamento de férias. Pode acontecer em até 3 períodos, fracionamento em até 3 períodos. Antes da reforma, 2. Depois da reforma trabalhista, 3 períodos. Desde que um deles tem que ser necessariamente maior do que 14 dias e os outros 2 necessariamente, maior ou igual a 14 dias e os outros 2 necessariamente maior ou iguais a 5 dias de duração. Ou seja, não posso dar 3 dias de férias para uma pessoa. Eu posso dividir em até 3 vezes, sendo um necessariamente maior do que 14 e os outros 2 maior ou igual, e os outros 2 maior ou igual a 5 dias de férias. E quando a pessoa efetivamente sai de férias, além dela usufruir um período de descanso, ela ainda vai receber uma grana boa. Por quê? Porque a lei quer que no período em que eu estou descansando, eu receba a mesma coisa que eu recebo se eu estivesse trabalhando. No período em que eu estou descansando, eu devo receber a mesma coisa que eu receberia se eu estivesse trabalhando. Porque senão não é descanso, é castigo. 30 dias sem trabalhar, sem poder trabalhar e sem receber um tostão, não é férias, é suspensão, é castigo. Eu vou ficar na minha casa sem ter como pagar as minhas contas. Então, para que seja férias, eu preciso receber. Mas o dinheiro que eu recebo no mês paga as contas que eu tenho no mês. Se eu sair de férias e receber só o que eu ganho de salário, o que eu ganho de salário vai ser usado naquele mês que eu estou de férias para pagar as contas do mês e não vai sobrar nada para eu me divertir. E o que o legislador quer? Que eu receba a mesma coisa que eu receberia se eu estivesse trabalhando e que eu receba o suficiente para tirar uma onda, para me divertir, para ir no bar, para ir no cinema, para levar minha família para viajar. É por isso que existe a previsão de um adicional. É como se o seu patrão te pagasse o salário daquele mês que você não vai fazer nada, porque você tem que receber a mesma coisa que receberia se estivesse trabalhando mesmo sem fazer nada, e o seu patrão ainda te dá um troco para você queimar em churrasco, cerveja e gandaia com seus amigos, com a sua família, com seus crushes. Esse extra que a gente recebe quando sai de férias se chama adicional de férias, ou a gente também chama de terço constitucional. Terço constitucional. Por que a gente chama de terço constitucional? Porque o valor desse adicional é equivalente a 1/3 da remuneração que eu recebo de férias. Então, vamos supor que eu tenho um salário fixo de R$6.000. Eu recebo R$6.000 todo mês. No mês que eu saio de férias, eu vou receber os mesmos R$100.000, lembra? Estou descansando e recebendo a mesma coisa que eu receberia se eu estivesse trabalhando. Recebo R$6.000 mais 1/3 desse valor. 1/3 de 6.000, eu pego 6.000, divido por 3, 1/3 é 2.000, eu vou receber 6.000 mais 2.000, que é o adicional de férias. Naquele mês eu recebo R$8.000. Ou seja,
o pagamento das férias é acrescido de um adicional para que a pessoa possa verdadeiramente usufruir as suas férias e ter direito ao lazer, que a gente sabe que custa dinheiro. Mas aí tem um problema. A gente sai de férias, feliz da vida, achando que tá rico e não se liga para um detalhe no pagamento das férias. O pagamento de salário, ele é posterior ao trabalho prestado, ou seja, eu trabalho no mês de janeiro e recebo depois que eu já trabalhei, até o 5º dia útil do mês de fevereiro. Primeiro eu trabalho, depois eu recebo salário. O pagamento das férias, ele é antecipado em relação à fluência dessas férias. Eu preciso receber o pagamento das minhas férias em até 2 dias antes de eu sair de férias. 2 dias antes delas acontecerem. Salário eu recebo depois, pagamento das férias eu recebo antes. Olha o que acontece. Janeiro eu trabalhei, vou receber meu salário em fevereiro. Fevereiro eu trabalhei, vou receber meu salário em março. Março eu vou sair de férias. Então, o que eu vou receber aqui, ó? O pagamento de fevereiro, o pagamento de março, lembra? Para ficar de férias eu vou receber a mesma coisa que eu receberia se eu estivesse trabalhando, pagamento de março. E mais esse extra para a gente viver a vida, curtir a vida doidado, que é o terço constitucional, mais o adicional de férias. Então aqui, trabalhei, no mês seguinte vou receber meus 6 mil, no exemplo que eu tinha dado agora há pouco. Fevereiro, trabalhei, no mês seguinte eu vou receber os 6 mil de fevereiro, os 6 mil de março e mais 1/3 de 6 mil, que são 2 mil reais. 6 mil de fevereiro, com 6 mil de março dá 12 mil reais, com 2 mil reais, que é o meu terço constitucional, eu vou receber nesse mêsinho aqui, ó, nesse comecinho, 14 conto. 14. Eu vou sair de férias, sei lá o que acontece quando a gente ganha assim tudo junto. A gente esquece da vida de proletariado que a gente leva, a gente gasta tudo, a gente faz uma festa com dinheiro, senta, torra, come bem, veste bem, paga viagem, faz o escarcéu. Voltei para trabalhar aqui, ó. Minhas férias acabaram dia 30 de março, tô lá dia 1º de abril. Chegou o 5º dia útil de abril. Já tô sedenta para receber meu pagamento, porque tenho conta para pagar. Cadê pagamento? Você teria que trabalhar março para receber abril. Você não trabalhou março, você saiu de férias, então você recebeu março antes. O que acontece aqui, ó? Tu vai ter que trabalhar abril todinho e só vai receber no outro mês, em maio. Do dia 1º de março até o 5º dia útil de maio, não vai cair nem mais um tostão na sua conta. Por que dá esse espaço? Por que dá esse lapso de tempo aí que a gente fica sem receber salário? Porque o salário a gente recebe posteriormente ao serviço e as férias eu recebo anteriormente à fruição delas. Então, vai chegar um mês que eu vou receber um monte de coisa junto, os pagamentos que eu estou recebendo de salário dos meses que eu já trabalhei, junto com aquele mês de férias, junto com o adicional. E aí, quando eu voltar, eu vou ter que trabalhar um mês todinho para ter, então, direito a um novo pagamento. Cuidado, então, com essa questão do pagamento de férias. Parece que a empresa tem que te pagar alguma coisa, mas não tem não, tá certinho. Não tem pagamento de salário nesse período. É claro que se você recebe vale transporte, você tem que receber, porque você está recebendo vale transporte para ir trabalhar na empresa, enfim. Então, existem verbas que você recebe independentemente do pagamento. Eu estou falando aqui de salário, estou falando aqui de remuneração, aí não. Só no 5º dia útil do outro mês, no nosso exemplo, só no 5º dia útil de maio é que vai ter pagamento para eu receber, remuneração para eu receber. Abono de férias. Abono de férias é o nome técnico que a gente dá para a possibilidade de vender férias.
A lei prevê a possibilidade de vender férias, no máximo 1/3 da sua duração. Então, se a gente considerar essa duração padrão de 30 dias, eu posso vender no máximo 10 dias de férias. Que vantagem Maria leva, professora, vendendo férias? A vantagem é que se eu tenho 30 dias de férias, eu vou receber por 30 dias de férias. Vou receber meu pagamento, vou receber 1/3. Se eu volto 10 dias antes e trabalho 10 dias no finalzinho desse mês que eu estaria de férias, eu vou receber mais 10 dias. Ou seja, é como se o meu mês tivesse 40 dias, percebe? Eu vou receber 30 dias por causa das minhas férias, mais 10 dias porque eu vendi esse pedacinho das minhas férias e comecei a trabalhar. A venda de férias, ela é um direito do empregado, é direito do empregado. Se o empregado exercer esse direito dentro do prazo legal, o patrão não pode negar a venda das férias, não pode se recusar a comprar férias, é obrigado a comprar as férias. Qual é o prazo? Até 15 dias antes do fim do período aquisitivo. Eu trabalho de janeiro a dezembro para ter direito às férias. Estou trabalhando de janeiro a dezembro de 2021 para poder sair de férias. 15 dias antes de fechar o meu período aquisitivo, eu vou avisar para o meu patrão que quando ele for me dar férias no período concessivo, eu vou querer vender 10 dias. Se eu fizer isso, fizer uma comunicado desse por escrito, meu patrão não pode recusar a compra das minhas férias, é direito meu. O problema é que a maior parte dos empregados não sabe disso. Então só pede para vender férias quando o patrão avisa que ele vai sair de férias. Mês que vem você vai sair de férias. Patrão, estava querendo vender. Pode vender assim em cima da hora? Pode, desde que haja acordo. Aí o patrão tem que concordar. Nesse caso, o patrão vai poder falar, não vou comprar suas férias, já estou organizado para ficar um mês sem você, não vou gastar mais dinheiro pagando esses 10 dias extras. Se o empregado pedir no período correto, o patrão não pode negar. Se o empregado deixar passar esse prazo, ele pode até vender as férias dele, mas o patrão pode recusar se não for de seu interesse. Vai ser preciso haver acordo entre as partes nesse sentido. É importante dizer que o que a gente recebe a título de abono de férias, ou seja, esses 10 dias que a gente recebe porque vendeu parte das férias e voltou para trabalhar mais cedo, não tem natureza remuneratória, ou seja, não tem incidência de imposto de renda, de INSS, não compõe a remuneração do empregado. Dito isso, eu acho que eu já posso correr para as férias coletivas. Férias coletivas são aquelas dadas para os empregados de uma determinada empresa que saem juntos no mesmo período de férias, independentemente de quando tenha se cumprido o período aquisitivo deles. Veja só, eu, por exemplo, dou aula na faculdade. Faria algum sentido que eu tirasse férias em abril e deixasse as minhas turmas todas, os meus alunos todos, sem aula em abril, porque agora a professora Lila está de férias. Aí quando eu volto de férias, um outro professor da mesma sala tira férias. Agora vocês vão ficar sem aula desse cara porque o cara está de férias. Agora a outra professora está de férias. Não, né? Se os alunos têm férias no meio do ano, os professores têm que ter férias junto com o aluno, porque depois nenhum professor vai poder sair de férias, percebe? Eu, como professora, então, tenho férias coletivas. E as minhas férias coletivas acontecem do dia 1/7 até o dia 30/7. 30/7. Então, no mês de julho, eu tenho férias. Mês de julho, eu tô de férias. Só que eu comecei a trabalhar na faculdade, lembro perfeitamente disso, eu fui contratada para trabalhar na faculdade no dia 22 de fevereiro de um determinado ano. 22 de fevereiro. Trabalhei fevereiro, março, abril, maio, junho, julho já é férias. Trabalhei 4 meses e vou ter férias? Vou.
Mas professora, você não tinha que ter trabalhado 1 ano, 12 meses de período aquisitivo? Mas, para benefício da atividade que a empresa exerce, ela vai me dar férias antes de eu completar 1 ano. E a partir daqui, dessas minhas primeiras férias, aí sim, tudo vai se regularizar. Por quê? Aí, a partir desse ano, eu vou voltar de férias, vou tirar férias em julho, né? Aí vou voltar agosto, setembro, outubro, vou trabalhar 12 meses certinho e vou ter férias em julho do ano que vem de novo. Aí vou trabalhar 12 meses certinho para ter férias de novo e vou ficar, como todos os professores acabam ficando 1 hora, com esse período de férias, com esse período aquisitivo redondo. Uma questão importante sobre as férias coletivas é que ela não precisa ser dada para a empresa toda. Pode ser só um setor da empresa, um grupo de empregados, não tem problema nenhum. Veja que na faculdade os professores têm férias coletivas e não existe aula, ou seja, nenhum professor está dando aula, mas o administrativo está todo funcionando. O pessoal da secretaria tem férias individuais, cada moça da secretaria, cada rapaz da secretaria vai ter suas próprias férias no seu período. Só quem tem férias coletivas é um grupo, uma galera que exerce uma função específica, no nosso caso, os professores. Então, não é um instituto que serve só para quando a gente fecha a empresa de vez e todo mundo sai de férias. Não. Pode ser só um grupo, só um setor, só uma galerinha aí, um grupo que exerce uma mesma atividade. Lembra do meu caso? Trabalhei 4 meses e tive férias? Aí você fala assim, professor, então você deve ter recebido esse pagamento de férias proporcional ao tempo que você trabalhou, né? Em vez de você receber férias cheias, que é um direito que você tem depois de 12 meses trabalhados, você vai ter trabalhado só 4 meses, você vai receber férias proporcionais a 4 meses? Não. Eu estou saindo de férias antes da hora porque a empresa quis assim, porque é melhor para a atividade que ela presta. Ou seja, eu que estou saindo de férias antes da hora não posso ser penalizada por essas férias coletivas. Eu vou receber as minhas férias integrais. Se eu recebo R$2.000 por mês, eu vou receber nas minhas férias coletivas R$2.000 por mês. A única coisa que vai ser proporcional nesse caso é aquele adicional de férias. Aquele adicional de férias vai ser proporcional ao tempo que eu trabalhei, aos 4 meses. Mas o pagamento do meu mês vai ser cheio, lembra? Vai receber descansando tanto quanto receberia se estivesse trabalhando. Então, o pagamento das férias integrais, eu vou ter direito a ficar 30 dias de férias, vou receber o pagamento integral em relação a esse período e vou receber adicional de férias, mas vou receber adicional de férias proporcional ao tempo que eu trabalhei antes de sair de férias coletivas. Não aguento mais, já falei muito rápido. Eu espero ter passado aí pelas principais questões a respeito de férias. Se você tiver qualquer dúvida, já sabe onde me achar, é só me procurar. Até a próxima aula, agora chega mesmo. Um beijo, tchau.